Bom, vamos aí para a questão número 41, que caiu no vestibular da FUVEST, ó, de 2014. Essa questão diz pra gente que um triângulo AOB é isósceles com OA igual a OB. E ABC é um quadrado e, sendo θ a medida do ângulo AOB, pode-se garantir que a área do quadrado é maior que a área do triângulo C. Bom, aqui ó, eu já construí o quadrado. O quadrado então é ABC. D. E aqui o triângulo, ponto O. E esse ângulo aqui, ó, AOB, é o tal ângulo θ. Agora, vamos pensar no seguinte. Quando que a área do quadrado é igual à área do triângulo? É só você ver a fórmula dos dois. Enquanto que um, ó, você faz base vezes altura dividido por 2, o outro é só base vezes altura, que é a fórmula do retângulo que serve para o quadrado também, né? Então, para que a área seja igual, você tem que ter este ângulo aqui, ó. Essa altura aqui, na verdade, né? Igual a 8u. Se você considerar que a unidade aqui é 4u, uma medida legal para usar 4u, porque é um múltiplo interessante. Então a gente considera que aqui é 4u. Mas olha só, eu desenhei um outro triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ele vai ter área igual. Para a área ficar menor, tem que ser um triângulo como esse daqui, ó. Ele tem que ter uma altura menor. A base vai ficar constante. Então, para que você tenha, ó, a área do quadrado maior que a área do triângulo, a área do quadrado não pode ultrapassar 8u. Vou mostrar para você aqui embaixo, ó. A área do triângulo, ó, é base vezes altura dividido por 2, né? Aí, ó, você simplifica, fica 16u quadrado. E a área do quadrado, ó, é base vezes altura. E a base e a altura são iguais, né? Também dá 16u quadrado. Então, o que a gente tem que notar é que quando você quer aumentar a altura, o ângulo vai diminuindo, ó. Quanto maior for a altura, menor será o θ. E quanto menor for a altura, e assim faz a sua área ficar menor do que a área do quadrado, o ângulo aumenta. Então, para que você tenha a área do quadrado maior que a área do triângulo, você vai ter que ter um θ1 maior que θ. Bom, falar que o θ1 tem que ser maior que θ é porque você vê, ó, a hora que você vai descendo aqui, ó, olha o que vai acontecendo, ó. O ângulo vai ficando ainda maior. Aí a tangente também vai aumentando, ó. Mas tem um limite para isso. O θ ele não pode ser 180, porque quando ele for 180, a área do triângulo vai ser zero. Então o triângulo de fato não existe. Para que o triângulo exista, o ângulo θ, ó, ele tem que ser maior que 180. Então tá aí, essas são as duas condições, ó, para que a área do triângulo, do quadrado seja maior que a área do triângulo. Você tem que ter θ1 maior que θ. Quando o ângulo chegar a θ, as áreas são iguais. Bom, se θ1 tem que ser maior que θ, para a área do quadrado ser maior que a área do triângulo, então você pode afirmar que a tangente de θ1 é maior que tangente de θ. Mas quanto vale a tangente de θ? Para você saber quanto vale tangente de θ, você precisa imaginar um risco aqui, ó.
dividindo o ângulo θ em duas partes iguais. Essa altura, ela é bissetriz do ângulo O. E como é bissetriz do ângulo A, devido à simetria do triângulo isósceles, né, todos os pontos alinhados todos os pontos notáveis ficam alinhados na altura, na reta que contém a altura, né? Agora, olha só quanto é a tangente de meio θ. A tangente de metade de θ, ó, é 2 sobre 8. 2u, que é cateto oposto, sobre 8u, que é cateto adjacente. Ó, o cateto oposto é metade da base. Então, ó, meio θ. Θ sobre 2 aqui, ó. Bom, então a tangente de θ sobre 2 vai dar 1/4. Quando você tem a tangente de θ sobre 2, você também tem condições de calcular a tangente de θ. É só usar o arco duplo. Então, simplifica, dá 1/4. O arco duplo é assim, ó. Tangente de θ é igual a 2 vezes tangente de θ. Eu vou substituir, ó. Onde está 1/4 é tangente de θ sobre 2, ó. Tangente de θ é 2 vezes tangente de meio θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de meio θ. Vamos recordar aqui do lado, essa fórmula de arco duplo é importante, né? Ó, fórmula de arco duplo é assim, ó. De tangente, né? Tangente de 2α é igual, em cima fica 2 tangente de α sobre 1 menos tangente ao quadrado de α. E aí, ó, basta substituir α por θ sobre 2, ó. α é meio θ. A hora que você vai substituindo α por meio θ, aqui fica tangente de θ, ó. Agora você simplifica, vai dar meio no numerador. Vou voltar para a caneta que eu estava aqui. Então, ó, aqui, ó, vai dar meio quando você simplifica. E aqui fica 1 menos 1/16. Agora você tira o mínimo embaixo e subtrai. Fica tangente de θ é igual a meio sobre 15/16. Usa o esqueminha lá, 16 vezes 1 menos 1. 15/16. 16 vezes 1 menos 1. Aí multiplicando extremos e meios, vai dar 16/30. Agora dividindo 16 por 30, ó, põe 0, aumenta um 0, vai dar 5, sobra 10. Aí aumenta um 0 aqui, vai dar 3, sobra 10, vai dar 3, sobra 10. Bom, então fica uma dízima periódica assim, ó. 0, 5, 3, 3, 3. Mas olha, essa tangente de θ1 tem que ser maior que a tangente de θ2. Então, tangente de θ1 tem que ser maior que 0, 5, 3, 3, 3. Então, por exemplo, ó, 28 não serve, ó. Para garantir, por questão de garantia, você pega um ângulo um pouco maior que 28, 30 graus. Eu vou até escrever isso, ó. Por garantia, θ deve ser maior que 30 graus. Tudo bem? Então, ó, tangente de 28, ó, dá 0,5317. Mas aqui é 3,333. Então, é maior que 28. E por garantia. Por que eu escrevi por garantia? Fiz questão de ressaltar. Porque está escrito, ó, no enunciado, ó.
Pode-se garantir que a área do quadrado é maior que a área do triângulo C. Então, θ tem que ser maior que 30. E não podemos esquecer que aqui no começo, ó, que θ ele tem que ser θ1, ele tem que ser menor que 180. Então, para garantir que a área do quadrado seja maior que a área do triângulo, θ1 tem que ser maior que 30 e tem que ser menor que 180 para a condição de existência do triângulo, que é a alternativa, a única que tem valores nesse intervalo é essa daqui, ó. 14 fica fora do intervalo, né? 15, 20, 28. O único é a letra E. Então tá aí. Resposta letra E. Questãozinha trabalhosa, né? Mas eu achei até legal. Desafiadora.